Elaine Dornelas, sou esteticista, massagista e aluna da Faculdade UNA de Biomedicina. E hoje eu estou aqui com o Dr. Leonardo, ele é endocrinologista, ginecologista obstetra, para responder algumas perguntas para a gente ficar mais alerta com respeito a esse inimigo invisível, que é o coronavírus ou Covid-19, né? Então, boa tarde, doutor. Boa tarde. Primeiro, eu quero saber, na opinião do senhor, o Covid-19 foi criado, modificado em laboratório ou foi pego por contaminação de algum tipo de animal ou inseto? Certo. O coronavírus já é um vírus antigo, conhecido, né, da medicina já há muitos anos. Só que essa nova versão do vírus, né, o coronavírus ou Covid-19, como ele foi, né, ou seja, batizado, a gente ainda não tem uma certeza. A suspeita maior é que, ou seja, o vírus, né, ou seja, possa ter sofrido algumas mutações, né, e isso pode ter sido feito, né, inclusive em laboratório. Mas a gente ainda não tem uma certeza, né, ou seja, do que vem acontecendo. A gente sabe que isso aí gerou danos, né, ou seja, no mundo inteiro, uma pandemia global, só que a gente ainda não tem assim, uma certeza absoluta, né, ou seja, se ele foi modificado em laboratório ou se ele sofreu uma mutação natural. Sabe-se que originalmente, né, ou seja, ele foi transmitido por morcegos, mas a gente ainda não tem essa certeza. Quais os primeiros sintomas que a pessoa pode apresentar quando ela está contaminada e qual o momento certo para ela procurar o médico? O atendimento. Olha, os sintomas iniciais são inespecíficos, tá? Febre, cefaleia, dor no corpo, tá? Mal-estar, ou seja, os sintomas iniciais que podem, né, ocorrer em resfriado, gripes, né? E sintomas respiratórios, tipo coriza, congestão nasal. Mas assim, inicialmente é muito difícil você diferenciar a infecção pelo coronavírus de outras infecções virais que atacam, né, ou seja, o nosso sistema respiratório. Agora, a partir do momento que a pessoa tem um quadro de perceptível piora, né, principalmente com dispneia, com falta de ar, ela tem que procurar o atendimento o mais rápido possível. E com relação às gestantes, doutor, elas estão em um risco assim de serem contaminadas com mais facilidade ou não? Ainda é muito, né, ou seja, cedo para a gente, né, ou seja, estatisticamente, né, ou seja, conseguir definir isso. Só que toda gestante ela é considerada grupo de risco para infecções devido à baixa de imunidade que elas apresentam, né, ou seja, que as mulheres apresentam no período gestacional. Então, teoricamente, né, ou seja, elas têm uma capacidade maior de se contaminar, né, ou seja, pelo Covid-19. E se a gestante está contaminada, corre o risco do feto nascer contaminado, o bebê? Então, é o que eu disse aqui de forma, né, ou seja, preliminar. A gente ainda não tem estudos suficientes em relação a isso. Mas como o vírus, né, ou seja, é um micro-organismo, é uma unidade muito pequena, existe, né, ou seja, uma grande possibilidade da transmissão vertical, ou seja, da gestante para o feto. Certo. Os jovens e adolescentes, eles estão meio que fora da linha de risco para se contaminar. Porém, se tiver alguém contaminado na mesma residência, eles correm o mesmo risco? Sim, igual eu falei, a questão de idade ela é um pouco relativa, tá? A gente está vendo que a população, né, ou seja, os grupos de maior risco são os idosos e aqueles que já possuem comorbidades, doenças de base, né? Tipo diabetes, hipertensão, obesidade, né? E outras patologias que acometem aí o sistema imunológico. Agora, mesmo que esse jovem, né, ou seja, não tenha nenhum sintoma, ou tenha sintomas leves, mas tenha, né, ou seja, se contaminado
pelo vírus, ele passa a ser um portador assintomático, podendo contaminar teoricamente qualquer um na sua residência ou nas suas proximidades, né, onde ele convive. Certo. Os bebês até 3 meses também é da mesma forma, a chance de contaminação? Essa é uma pergunta difícil, tá? Ou seja, geralmente, né, bebês nos primeiros meses, né, ou seja, de vida, eles não têm uma condição imunológica satisfatória. Eles dependem muito dos anticorpos, né, ou seja, que são provenientes da mãe, né, principalmente do aleitamento. Então, ou seja, o aleitamento, né, ou seja, é uma forma de proteção desses bebês, mas a gente ainda não tem informações suficientes com relação a isso. E o senhor acha que quanto mais rápido for feito o teste, mais chance o paciente tem de se recuperar? Na verdade, o teste, a gente tem duas formas básicas aí, principais de testes, de testagem da população. São testes rápidos, né, ou seja, em que o resultado preliminar sai, né, ou seja, dentro de poucos minutos, e o PCR, que é a reação em cadeia de polimerase, que é um exame que já demora, né, geralmente alguns dias, e é um exame, né, ou seja, mais confiável, tá? Só que a gente está tendo muita dificuldade, né, ou seja, os governos, né, de forma geral, na aquisição desses testes e na testagem da população. Para se prevenir, lave bem as mãos com água e sabão várias vezes ao dia ou use álcool gel 70. Cubra a boca e nariz ao tossir ou espirrar, com o braço ou um lenço de papel e evite cumprimentar com beijos e aperto de mãos. Baixe o aplicativo Coronavírus SUS no seu celular e faça uma autoavaliação antes de procurar um serviço de saúde. Bom, em nome do meu grupo, né, da Faculdade UNA, de Biomedicina, eu quero agradecer ao Dr. Leonardo Soares pela gentileza de responder a gente e esclarecer as nossas dúvidas e orientação. Muito obrigada, doutor. Obrigado a você pelo convite, né? Espero que tenha sido útil, né, as informações, e vamos torcer para a gente superar logo, né, essa época aí de pandemia e voltar à nossa normalidade. Um abraço a todos.